Da saída dos imigrantes italianos da Itália se deve a 20 anos de guerras pela unificação da Itália. Então, as famílias estavam empobrecidas. Todo mundo lá era meeiro, era mesadri. Os meeiros tinham lá a sua casa e tinha uma vaquinha de leite, um porco, e ficava limitado numa quantia de metros dentro da propriedade. E no município inteiro tinha 3, 4 donos. Então, que futuro tinha permanecer lá? Quando os escravos a escravidão estava sendo abolida no Brasil, então se precisava de mão de obra, e essa mão de obra veio através dessa imigração. Naquele tempo, eles chamam a diáspora, né? A diáspora porque o Vêneto, por exemplo, perdeu quase 50% lá na abertura da escravidão, da escravatura aí até 1900, perdeu quase 50% de cada 2 cidadãos, perdia um. Tu imagina o quanto não esvaziou lá. Então assim, é gente que foi para todo lugar do mundo. Ah, mas sou italiano, né? Italiano do Brasil, do Peru, da Venezuela, da Argentina, do Chile, as colônias. Nós sim, uma grande maioria. Mas a representatividade está em todo o local, nos Estados Unidos, no Panamá, na Costa Rica, na Oceania, na Austrália, no Canadá. Aí tu vê assim, como o Brasil faz parte. É interessante colocar também que o objetivo deles terem chegado aqui no Rio Grande do Sul foi para a colonização das terras, porque as terras aqui eram muito disputadas e não havia população suficiente para o governo se sentir tranquilo com a ocupação das terras do Rio Grande do Sul. E como fazia fronteira com a Argentina, como era um território de litígio duvidoso, precisava fincar a bandeira e se fazer presente. E esses imigrantes, então, eles saíam de trem até um porto, ou Gênova ou Marsella na França. É isso, os primeiros partiam em navio que era a vela, que chamavam de bastimento ainda, lá em 1877. E dali eles vinham de navio, vapor da época, pagos pelo governo brasileiro. A crise para a Itália chegou também, a oportunidade de cada família conquistar os seus 6 a 10 alqueires, o Brasil oferecia. E as terras para onde eles vinham já era destinada para as famílias na região de Bento Gonçalves, Caxias e Farroupilha, essa região onde os italianos permaneceram durante anos, e também essas terras eram subsidiadas pelo governo. O governo brasileiro também prometia, além disso, salários, mas pelo que se sabe, esse salário não aconteceu. Mas, enfim, as terras eles ganharam. E assim, chegava no porto do Rio de Janeiro, na Ilha das Flores, fazia uma quarentena lá. A mesma coisa acontecia no Porto de Santos. Entravam, faziam a quarentena, depois pegavam as barcaças, subia a Lagoa dos Patos, Guaíba, e subia a serra aqui por Montenegro, Vale do Caí, para colonizar essas terras. Lá em cima tinha os galpões, se acomodavam nos galpões e faziam um puxeirão. Olha, vamos no lote do fulano limpar para ajeitar para as famílias e se estabelecendo, né, no meio dos lotes e ocupando. 1875, chegaram aqui as primeiras famílias, os primeiros imigrantes italianos que vieram então com os seus, vieram através dos navios, né? Na época ainda o navio a vapor, e assim foram então distribuídos
por várias localidades do Rio Grande do Sul. E as terras escolhidas não foi a esmo, não foi por nada que vieram aqui, porque aquela região que os nossos antepassados vieram era uma região de solo de pré-montanha, então era uma região colinar parecida com a Serra Gaúcha. E formando ali as suas famílias, as suas colônias e praticamente iniciando a produção e a ocupação dessas terras, né? Então trazendo consigo os seus costumes, trazendo consigo também mudas de parreiras, iniciando o cultivo do vinho, entre outras atividades aqui no Rio Grande do Sul. E depois, com o seu trabalho, chegaram ao desenvolvimento que nós estamos tendo e está aí para ver o que é o trabalho da nossa etnia, dos italianos, e a qualidade de conhecimento que eles trouxeram em várias áreas, de moinhos coloniais, ferrarias, enfim, várias atividades que precisava também eles fornecerem a sua mão de obra com a cultura que trouxeram, para fazer um ferro, para ferrar um cavalo, para montar um moinho para moer o grão, e assim por diante foi crescendo a nossa economia, e hoje nós temos no nosso estado indústrias fantásticas, dirigidas e nas famílias com descendência italiana. Com o passar do tempo, as famílias foram sendo criadas e eram famílias numerosas também. Então, ficava difícil acomodar todo mundo na mesma propriedade, porque eram propriedades pequenas, que o governo disponibilizava na época. Em consequência disso, veio as novas colônias, um pouquinho lá para o lado de Casca, Guaporé Encantado, e vieram descendo. Alfredo Chaves, a primeira geração, ficou lá. E outros, na sua grande maioria, os filhos deles, vieram se colonizar aqui, a nossa região. Aí inicia-se o processo de migração dentro do estado do Rio Grande do Sul, desses filhos de imigrantes que vieram ocupar, então, no nosso caso aqui, a região do Alto do Vale do Taquari. Principalmente, no nosso caso aqui, o município de Arvorezinha. Então, as primeiras famílias vieram para cá no início do século passado, né, lá por 1900, 1910, e foram ocupando terras aqui também no interior do município, porque eles eram muito ligados à agricultura, então formando comunidades no interior do município, chegando, construindo sua igrejinha, trazendo junto consigo a religião católica, né? Eram muito católicos, muito devotos. Imagina se não tivesse a fé, o que tinham feito? Se não tivesse uma instituição de apoio. Não tinha, era uma loucura, porque você chegava num lugar desconhecido, eram muito selecionados, fraco tinha que se tornar forte. Porque era o trabalho com a terra, era o trabalho com a lavoura, era para gente forte. Então a igreja, eu admiro muito o papel da igreja, porque ela apoiou, ela conservou o tradicionalismo, dando força, unindo. Porque se não fosse ela, se não tivesse, eu não sei como que seria. E o que eles faziam principalmente era erguer uma capelinha ou um capitel em homenagem ao seu santo de devoção. Então, por isso que nós temos muitas comunidades aqui pelo interior que também são conhecidas por nome de santos, né, de santos católicos. E aqui também tiveram grandes áreas de terras, né, sendo colocadas, uns à direita, os outros à esquerda das rodovias da época. E essas famílias acabaram vindo de que maneira? Em lombo de animais, em carroças, em caretas puxadas por terno de mula. É um ciclo interessante esse. Ficavam uma quantia de década aí e depois se deslocavam, sempre procurando terras novas, oportunidades novas. Aqui de Arvorezinha, pelo que eu pude ver, a gente tem uma grande quantidade de imigrantes
da colônia de Alfredo Chaves, né, hoje Veranópolis, Cotiporã, Vila Flores, que vieram colonizar nossas terras aqui. Muitos de origem belunese, Vizentim, Furlan e Cremonês, que aqui se estabeleceram. A antiga Figueira, como era chamado nosso lugar aqui, e depois, mais tarde, no período da emancipação, passou a se chamar Arvorezinha. Foi constituída também com a presença de muitos descendentes de italianos. E assim foram vivendo, iniciando aqui o processo de agricultura, outros se dedicaram à indústria madeireira, à cerâmica, no caso a olaria, muitos também traziam outras atividades, como a questão das ferrarias, que precisavam para fazer os seus instrumentos de trabalho. Alguns comércios também foram surgindo, né, os comércios locais, das comunidades, e ali havia também aquele ponto de troca, né, do produto da agricultura com o produto que eles necessitavam para o seu dia a dia, para a sua sobrevivência, né? Então o pequeno comércio assim foi crescendo nas regiões também aqui de Arvorezinha. Mas era uma região aqui que a gente cultivava muito o trigo. Naquela época lá, 1930, de 30 a 40, a gente tem fotografias, né, que mostram muito os agricultores cortando o trigo. A mãe falava muito que nas colinas aqui da região da 7ª até a linha 4ª, que eles faziam puxeirão e cantavam as músicas de uma colina para o outro, um cantava, outro respondia. Era uma coisa muito nostálgica. A produção do vinho praticamente era feita quase em todas as casas. Inclusive traziam na sua bagagem os ramos das pareiras, onde eles começaram a formar os primeiros pareirais. Isso já veio lá desde a Itália, né? Essas mudas eles traziam junto e começaram a formar os primeiros pareirais, nem que fosse para o consumo próprio, né, da família. Os embutidos, como salame e derivados do suíno também, os derivados do queijo, uma coisa muito importante e que hoje é pouco lembrada, e que eu tenho boas lembranças, que era a puína, que no português que é o requeijão, né? Era uma coisa muito boa de comer com polenta. Bem, na área da economia, no município de Arvorezinha, os descendentes de italianos geralmente vinham como desbravadores, porque existia mata de pinhais, né? Então colocaram serrarias. No meio dessas matas de pinhais também existiam os ervais, e aí eles começaram a colocar os primeiros barbacoás da época, né, que várias famílias desses descendentes de italianos tinham barbacoa, praticamente um por família. Os que habitavam mais a região da cidade, hoje eles tinham lojas de comércio onde vendiam de tudo, desde o tecido em metro até os tamancos que se usavam antigamente na lida diária. Também trouxeram para a região as olarias, fabricação de tijolos e telhas. Da questão da indústria, a gente tem muitos sobrenomes que representam a etnia italiana aqui na nossa cidade e região. Até porque eles vieram da Europa, onde eles tinham mais conhecimento sobre isto. Inclusive lá muitos, fora do período invernal, eles iam trabalhar em outros países,
da Europa. Eles iam trabalhar na Holanda, na Alemanha, na Suíça, e no inverno voltavam para casa. E lá eles tinham seus ofícios como pedreiro ou como ceramista, ganhavam dinheiro e retornavam para casa no inverno para continuar a vida. E eles trouxeram, muita gente trouxe esse conhecimento de carpinteiro, de pedreiro, a própria técnica de fazer os telhados, trouxeram de lá. Aqui, então, essas famílias, sempre com um espírito empreendedorista, né, trabalharam muito em cima da erva mate, e a região é propícia para isso. E assim foi agregando outras coisas, a cidade foi crescendo, evoluindo, e temos uma população de origem italiana muito forte dentro do aspecto da indústria e do comércio aqui em Arvorezinha. E assim por diante, o que precisasse fazer, se eles não tinham pronto, eles faziam para ter como sobreviver e com mais conforto, né? E isso sempre foi a iniciativa e a dedicação e o trabalho, mais uma vez, para que as coisas acontecessem e tornasse a vida deles mais fácil aqui. Podemos destacar também como costumes dos imigrantes ou dos migrantes italianos que chegaram aqui, desses descendentes de italianos, né? A vida em comunidade. Então, eles eram muito unidos. Quando alguém precisasse, né, de ajuda, eles trocavam os dias de trabalho, né, faziam os famosos mutirões, como é chamado, que é uma de costume na região. Então, isso favorecia também o desenvolvimento do trabalho e praticamente ajudava na manutenção das famílias. Eles tinham um hábito de, como não havia também freezer e geladeira, quando algum vizinho carneava algum animal, eles dividiam, mandavam um pedaço para o vizinho mais próximos. E também quando aqueles que receberam, faziam a carneação, também retribuíam. Trocavam as sementes dos produtos, ou trocar até os animais para que eles viessem mais fortes. O migrante italiano, ele praticamente cresceu nessa união, né? De um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, e essas comunidades são fortes. Era muito comum assim, a hora de eles se encontrarem para fazer a reza do terço nas casas, e eles primeiramente faziam a oração, rezavam o terço, e depois partia para o filó. E continuavam reunidos, os vizinhos, na casa de um deles, cada vez iam fazendo um rodízio, e ali eles se encontravam, e aí na casa servia os quitutes que cada dona de casa fazia, as suas bolachas, enfim, ou jogavam um carteado, ou faziam um jogo de moura para se divertir, era uma das ações. Também as visitas, né, as famílias, quando alguém estava doente, eles procuravam se ajudar. Quando as mulheres tinham os bebês também, então as mulheres ali, era de costume a questão de ir à comadre, né? Ir lá visitar, ir lá ajudar, dar uma assistência àquela família com um novo membro que tinha. O que eu acho mais tradicional são as festas religiosas das comunidades do interior e do município, da sede do município também. Cada povo que habitou essas regiões, os primeiros imigrantes, eles trouxeram junto a sua fé religiosa, a sua tradição religiosa, e ali construíram suas capelas, antigamente de madeira, e algumas ainda são preservadas, e trouxeram juntos os seus santos de devoção. O encontro era feito para rezar o terço também, no final de semana. E aí
partia-se para um tipo de jogo, que podia ser amora, podia ser cartas, podia ser jogos do futebol. Eles se divertiam entre eles, entre os vizinhos, às vezes então faziam um campeonato de algum dos tipos, jogo de bocha, né, que era bastante comum, tinha o jogo de bocha atirada ou a rolada. E as mulheres, né, como não poderia ficar de fora, as mais tradicionais ainda costumam fazer os trabalhos manuais, tipo tricô, crochê, as tranças também da palha de trigo. As mulheres quase sempre faziam o trabalho de troca de conhecimento no trato do crochê, tricô, culinária. As mães faziam todo o trabalho de casa, faziam pão, né, no forno, costuravam, cozinhavam para toda a família, inclusive para o marido e para os filhos e as filhas. As mães faziam toda a roupa em casa na máquina de costura. Então, as filhas, geralmente, dessas mães italianas, essas mamas italianas, elas aprenderam a costurar, aprenderam a fazer tricô, aprenderam a fazer crochê. Também eles costumavam muito era fazer os cantos, se reuniam para cantar as músicas mais variadas. No início da colonização aqui, eles cantavam muito as músicas que eles traziam da Itália, músicas tradicionais, para ver se conseguiam, vamos dizer assim, driblar as saudades que eles sentiam da Itália propriamente dita, né? Porque a saudade era grande e sonhavam em retornar mais algumas vezes para a sua Itália, mas infelizmente a maioria não teve essa felicidade de conseguir retornar para a Itália para ver os que lá ficaram da família. E assim viviam aqui ficavam e deixavam os seus herdeiros, enfim, seus descendentes, para então sobreviverem e fazer a sua história. Até os nossos dias, né? Se a gente pode observar, se a gente vai para o interior do município, a gente encontra essas características ainda, né? Aí também a formação de uma escola, com o passar do tempo, a escola passou a ser centro de divulgação também, junto com a capela, né? Então as festas. Até hoje tem o costume, né, de quando tem a festa do padroeiro, todo mundo ajuda nessa festa. São costumes que se mantêm ainda, né? As famílias italianas conservam também a tradição das reuniões da família na casa da nona ou da mama, né? Então, essa mãe, ela costuma fazer a comida, geralmente uma massa, um capelete, um tortei, né? Que é uma comida bem italiana, e reúne toda a família, os filhos, noras, netos, e aí é uma festa bem grande, né? Nas casas, geralmente as casas grandes, né? Onde se moravam muitas pessoas, e essas festas são bem divertidas, onde as crianças correm pelo pátio, brincam, fazem barulho, né? E as mulheres, as mamas na cozinha fazendo a comida, né, para todo mundo. Aqui em Aruzinha existe a Associação Italiana, que foi fundada em 20 de maio de 2003, porque nós, descendentes, tínhamos que fazer uma homenagem aos nossos antepassados por tudo aquilo que fizeram, que trabalharam, e entendemos nós de criar a Associação Italiana de Cuore aqui de Arvorezinha, com o objetivo de ter viva a história e tudo aquilo que
representa de positivo para nós descendentes. É aqui que existem. Se eles querem conhecer alguma coisa do antepassado, lá só ficou o prédio. É conosco ainda que tem resquícios mais vivos dos imigrantes daquela época. Eles conservaram os prédios tudo, mas a língua mudou. E uma das atividades que a associação abraçou e fez também foi a assinatura de um pacto de amizade com a comunidade de Alpago. Então, e com isso abriu-se uma porta para intercâmbios de pessoas de Arvorezinha para Alpago e de Alpago para Arvorezinha. Enfim, qualquer atividade onde possa se trocar, vamos dizer assim, conhecimento. Daí isso é o que se buscou fazer para perpetuar aquilo que começou lá no 1875. E assim o nosso comércio foi crescendo, a Arvorezinha foi crescendo, até se tornar hoje um município. Hoje nós temos mais uma diversidade de produtos agrícolas aqui. Nós temos também a nossa indústria, né, mas basicamente focada na produção de erva mate. E que aí praticamente o município se sustenta, né, com o trabalho das pessoas que vieram e formaram a nossa região aqui. Entre eles, no nosso caso aqui, né, esses descendentes de imigrantes italianos. A Arvorezinha é uma região intermediária entre a região da Serra e os Campos de Soledade. Então, sofre também influência de outras culturas, não só da italiana. Porque eu acho que é sempre bom a gente saber das nossas origens, saber o que os nossos antepassados passaram, para que a gente, que hoje a gente já tem melhores condições, mas alguém trilhou esse caminho, né? Isso não chegou do nada. Alguém trilhou para que a gente tivesse melhores condições hoje. Então, eu acredito que toda essa passagem que teve da migração, da ocupação das terras, os locais de ocupação, o que faziam, isso é muito importante a gente estar sempre relembrando. A herança que os italianos deixaram e trouxeram, a herança do trabalho, da honestidade, da religiosidade que compõe o sistema de vida dos descendentes italianos.